que nessa semana o ex-presidente Jair Bolsonaro completou 1 ano sob restrição de liberdade. Ao longo dos últimos 12 meses, a sua trajetória foi marcada por decisões judiciais tidas por muitos como severas. Questionamentos sobre o ativismo judicial, graves episódios de deterioração de sua saúde e ainda assim a sua permanência e até a reafirmação como maior força da direita política brasileira. Bom, tá há 1 ano preso o Bolsonaro. E, aliás, não só preso, né, Musa? Tá preso e simplesmente proibido de tudo. De tudo e, de novo, não é só discutir o que poderia agora e não enquanto é prisão domiciliar, é o que a gente sempre comenta aqui. É importante lembrar que esse processo veio carregado de arbitrariedades, como você mencionou ontem, que um advogado, não lembro exatamente quem era, que estava reclamando que não teve acesso aos autos. Você lá atrás, quando você foi... Eu não tive acesso aos autos lá em 2019, mas enfim... Não, você estava falando de alguém da defesa, alguém de defesa atual. Era o Marco Aurélio Carvalho, advogado do Lulinha. Que não teve acesso. E aí você até, ironicamente, falou, imagina só, será que já aconteceu no Brasil? Dizia que o Lulinha estava proibido de existir. Pois é, exatamente. Então, são carregados de casos aqui em que os advogados não tiveram acesso aos autos. Enfim, toda aquela história que não para de pé. Mas, para além disso, ele segue preso por 1 ano. Tivemos todos aqueles problemas de sua saúde, dos soluços e etc. E, de novo, infelizmente, o que parece mudar aqui, o que mostra que é um claro processo político, é se um determinado presidente ou um grupo de presidente venha a ganhar, você consiga essa tal da anistia, né, que não deveria morrer no tema na discussão de hoje. Portanto, isso claramente se tornou um processo muito mais político e absolutamente nada técnico, né? Olha, e a gente, como o Roberto Mota teve um problema técnico hoje, nós resgatamos aqui o Kobayashi. O Kobayashi veio aqui nos auxiliar. Boa noite, Kobayashi, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Marcília. Boa noite a você, boa noite ao Musa, a todos que nos acompanham aqui em Os Pingos nos Is. É um prazer estar com vocês, ainda que nessa reta final, substituindo o grande, o mestre Roberto Mota. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Você tem mais cabelo. Ele tava falando aqui dos carecas, porque ele tá já nessa fase, e você tem mais cabelo que ele. Mas o nosso querido Roberto Mota teve um problema técnico e eu agradeço muito a sua participação, Kobayashi. A gente está falando aqui de 2 temas que eu queria te ouvir, porque um deles é o fato do ex-presidente Bolsonaro estar 1 ano preso, né? Então fez ontem, inclusive, foi essa data. E a gente comenta, né, que não é só preso, ele tem restrições de todo e qualquer tipo. Inclusive, não pode agora ver até os filhos, ou pelo menos o Flávio Bolsonaro, que é uma restrição que eu acho esquisita, né? Porque, quer dizer, ele não pode ver o filho para não ter atividade política ou manifestação política, mas ele está com uma candidata ao Senado dentro da sua casa. Enfim, decisões difíceis de se entender. Mas o ponto é que 1 ano preso. Olha, Marcília, 1 ano de uma prisão que eu reputo ilegal, um processo cheio de nulidades. A gente poderia passar horas aqui falando a respeito das nulidades. Eu já inauguro falando a respeito da situação da incompetência do Supremo Tribunal Federal de julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já não era presidente em 8 de janeiro de 2023. A gente tem um problema de incompetência da instância, do órgão e das pessoas. Da instância porque não deveria ser na Suprema Corte, deveria ser na primeira instância. Do órgão, porque superando isso, sendo no STF, deveria ser no plenário, porque é ex-presidente, e não na primeira turma. E se superando isso, sendo na primeira turma, não deveria ter participação do ministro Alexandre de Moraes, não deveria ter participação do ministro Flávio Dino. Esses 2, pelo menos, não deveriam participar desse julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, porque é uma vítima ainda que secundária, né? Tinha plano para que ele fosse assassinado, era esse o plano punhal verde amarelo. E segundo, essa notícia que vocês estavam repercutindo aqui agora há pouco, é alguém que se revela, ainda que a posteriori, eu acho que isso pode até ser assunto de um pedido de revisão criminal ou qualquer tipo de provocação ao Supremo, é alguém que se revela amigo íntimo do principal opositor do presidente, porque está recebendo na sua casa o presidente Lula.
Veja só, você é advogado, como eu, Marcília, aliás, um brilhante advogado, renomado, você sabe que o que a gente pergunta na audiência para saber se uma testemunha é suspeita, se ela tem amizade íntima, se ela pode ou não pode ser testemunha, é: você frequenta a casa da pessoa interessada? Se ela disser que frequenta a casa, pronto, ali está uma suspeição. E veja só quem é que frequenta a casa do ministro Alexandre de Moraes. É o presidente da República, é o principal opositor. Mas tem suspeição de principal opositor, amizade, vínculo com o principal opositor? Se vocês bem se lembram da situação do que virou o ministro Sérgio Moro, né, do ex-juiz da Lava Jato, qual era o argumento para que se cassassem as suas decisões? Que ele veio a ser ministro do que era o principal opositor do Lula. Ele veio a ser ministro do Jair Bolsonaro, veio a ter vínculo. Isso comprova a sua suspeição. Ou seja, tem pau que dá em Chico, mas tem pau que não dá em Francisco, viu, Marcília, Musa? É isso. Muito claro e didático, né? A acusação, né, que foi feita à Lava Jato era de conluio, né, entre o juiz. Isso foi anulado tudo em escala, né? Então anulou uma. Aí o conluio serviu para todo mundo, né? Então é mais ou menos assim: teve conluio, ainda que houvesse, teve conluio com o José, então vai ter conluio com o Pedro, com o Mário. O conluio foi espalhado para todo mundo e acabou ali a Lava Jato. Agora, aqui eu não consigo nem pensar em... O conluio ainda é pouco, né? Porque, como você disse, a gente está recebendo aqui, o Moraes recebendo o Lula na casa dele. Fora, enfim, as outras tantas ligações que nós vemos, né? Entre esses personagens todos do poder. Você mencionou bem, né? Essa questão da incompetência. Aliás, no Brasil, nós temos essa... Se há alguma coisa que a gente é bom, é incompetência, que em todos os sentidos, não só no jurídico, né? Tem uma coisa que a gente pode exportar, já que a gente está tão tarifado em exportações, ainda não tarifaram a nossa incompetência. Vamos exportar a incompetência, não precisa nem importar nada de volta, só exporta e pronto. Mas o fato de não ter sido julgado ter sido julgado na primeira turma, né, numa turma e não no plenário, sabe, Kobayashi, eu me lembro que muitas vezes os advogados que estavam justificando que esse julgamento, alguns juristas, etc., tivesse na primeira turma e não no plenário, a justificativa foi assim: não, no plenário não dava para julgar o Bolsonaro porque a experiência que houve no mensalão nos leva a crer que tomou muito tempo da corte aquele julgamento. Então, quer dizer, é mais ou menos o seguinte: a gente precisa otimizar o tempo do STF, né? Não dá para perder tanto tempo quanto se perdeu no mensalão com o julgamento do Bolsonaro. Agora, se uma Suprema Corte não vai perder tempo, entre aspas, com o julgamento de um suposto golpe de um presidente ou de um ex-presidente da República, com o que vai se perder tempo, né? E se a gente pega os anuários, aí, os dados, as estatísticas, Musa, que é o cara dos números aqui, Marcília, você vai perceber que a gente tem muito mais processos nas turmas do que no plenário. Então, como é que você vai questionar essa questão da eficiência, do tempo que será ou não dedicado ao julgamento de um processo, se você coloca esse processo para ser julgado onde já há muitos processos? Até por isso que a gente tem 2 turmas e um só plenário, né? Essa situação que eu estava comentando há pouco, eu até gostaria de compartilhar, porque é algo que, no meu ponto de vista, é flagrante. Quando a gente vê o encontro do ministro Alexandre de Moraes com o presidente do Senado e o presidente da República, a gente está vendo ali um encontro de amigos, porque se fosse um encontro institucional não seria o Alexandre de Moraes, seria o ministro Edson Fachin, que é o presidente do Judiciário. E a gente teria os 3 poderes representados para um encontro institucional entre os poderes da República. Mas quando é um ministro que não é presidente, representante da corte, ou não tem um ofício para ser para estar desempenhando essa função, a gente tem claramente uma relação de amizade íntima. E que se não pode ser testemunha, como é que vai ser juiz da causa? Esse aniversário que é reflexivo, que nos traz aí esse questionamento da credibilidade da justiça, que é a fenda que infelizmente ainda macula essa nossa tão jovem democracia, eu acredito que seja um tempo para a gente refletir de fato. Como é que a gente tem a credibilidade do nosso judiciário com tantos pontos questionáveis, para ser aqui moderado, para ser aqui educado com o que a gente viu nesse processo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Já que a gente fez comparações, eu traria aqui para vocês ainda, Marcília, Musa, o que embasou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso há 1 ano,
que foi uma delação premiada também recheada de vícios e nulidades. A gente tem uma delação que começou pela sua primeira versão, num acordo da Polícia Federal com o delator, sem participação do Ministério Público. Sabia que na Lava Jato isso aí foi motivo de anulação de delações premiadas? Porque deveria ter, no mínimo, participação do Ministério Público, ainda que com a Polícia Federal tomando a frente. Mas lá atrás foi motivo de anulação. Aqui não. Aqui a gente teve uma delação que está válida, sustentou a condenação com várias idas e vindas do delator. Então, assim, é uma prisão de 1 ano do ex-presidente Jair Bolsonaro que, imagino, diante de tantos pontos de legalidade, seja um motivo de remoer essa condenação e que gera na sociedade, aí, do ponto de vista político, um senso de injustiça, um senso de perseguição. Só antes, complementando, Kobayashi, o que você falou, que se fosse, inclusive, algo institucional, também não seria na casa dele, né? Claro. Eles não têm palácio, eles não têm gabinete? Será que, enfim, a gente paga para que gabinete de ministro, hein? Para que a gente paga aquela grana toda das instituições, os prédios, etc., para eles se reunirem institucionalmente na casa deles? E na casa de quem, né, Marcília? Porque quem está recebendo não é nem o presidente. Quem está recebendo, geralmente quem recebe é a pessoa mais poderosa, né? Você já teve uma entrevista do presidente da República que o entrevistador teve que sair do seu estúdio e ir lá. Por quê? Porque é a pessoa mais importante nessa relação. Mas quem é a pessoa mais importante nessa relação dos três aí, né? Que é quem está recebendo os outros 2 convidados ilustres. Quem é que é o presidente de fato, né? Quem é que é a o presidente rainha dos da presidentes, né? E trazendo mais só uma pimentada com relação ao que o Koba falou. Koba, sempre um prazer estar contigo, boa noite. Que você mencionou a respeito da importância de cada uma dessas pessoas e até de ser opositor ao então presidente Jair Bolsonaro, agora preso, que é o que a gente está comentando. Teve uma frase do Lula hoje, tá, em um discurso dele, que eu vou dar as aspas e talvez a gente complemente com isso que está acontecendo desse jantar. Abre aspas para o Lula. Como o governo anterior ao meu foi um desgoverno, o Congresso Nacional se apoderou do orçamento da União, se apoderou de outras coisas, então é preciso que a gente restabeleça o regime presidencialista e as funções do presidente. Fecha aspas. Será que para isso ele teria que estar na companhia do presidente do Senado e de um importante ministro da Suprema Corte para reajustar as funções presidenciais? Certamente não, né, Musa? Porque nesse caso, quando a gente vê esse encontro, essa tentativa de reajustar as funções presidenciais, o que um presidente vai precisar, independente de quem seja, adiante, para reajustar essas funções, diminuir essa fatia tão grande da participação no orçamento do Congresso Nacional, né? Essa quase que chantagem que os parlamentares dão a quem quer que seja o presidente, só um presidente popular, carismático, com apoio público vai conseguir, porque daí ele vai ter um apoio que vai transbordar o Congresso Nacional também. Então é só com medidas positivas. Como um presidente vai ser popular? Quando ele conseguir melhorar a economia, quando ele conseguir melhorar a vida das pessoas. Ou a gente já viu o mensalão lá atrás, né? Pois é, quando ele não se envolver em escândalos, quando ele não tiver parentes envolvidos em escândalos, quando ele for irrepreensível, esse presidente vai se tornar popular e aí sim, pela popularidade, vai arrastar o Congresso Nacional e vai conseguir sair dessa barganha, desse presidencialismo de coalizão de emendas parlamentares fisiológico que a gente tem hoje. É a minha opinião, não sei como vocês pensam. Agora é incrível, né? Eu achei a gente está falando desse encontro ainda do Moraes e tal. O incrível é eles falarem isso também, né? Segredo, isso é um segredo. É como se dissesse, não te importa, né? Isso daqui é coisa nossa. É coisa nossa. Não importa, vocês não se metam. Não se metam na nossa conversa. Você percebeu que isso... Vamos cuidar das mágoas do passado. Isso dá para fazer o link com o que a gente estava falando ontem, deles se enxergarem como eles sendo a tal da democracia, eles sendo as instituições. Porque assim, vocês, povo, a vocês não interessa o que a gente veio falar aqui. É um ar de superioridade, como se realmente a inversão fosse muito clara.
O papel de vocês, povo, é contribuir e dar o nome de contribuir, porque é imposto, é pagar por tudo isso aqui. O resto, deixa com a gente. Pague aí e cala a boca. A resposta poderia ser, olha, cala a boca. E a gente tem também, Kobayashi, a gente estava comentando isso, que assusta a insensibilidade que também esses assuntos causam na imprensa. Quando a gente falou do encontro, já que a gente trouxe esse tema de volta, porque é chocante mesmo, mas é curioso que a gente começa a relatar, claro, tem parte, né, vamos dizer assim, da mídia que faz isso de propósito, mas tem uma parte da mídia que se tornou anestesiada. Não, tudo bem, enfim, o Moraes, como se fosse um ator político mesmo. Moraes, Lula e Alcolumbre se reúnem. Quer dizer, não é uma denúncia, é um fato político, né? Como se fosse normal isso acontecer. A gente estava falando aqui de direito, a Constituição é clara ao vedar atividade política a juízes, no artigo 95, Loman e etc. A gente perdeu a noção por completo de que a lei está lá e não é cumprida. Sabe, Marcília, que do meu ponto de vista, eu acho que não teria problema se encontrarem, não teria problema se serem amigos. Acho que a gente não pode colocar esse impedimento de amizade. O problema é quando, depois, na hora de julgar, não se lembram disso ou ignoram totalmente uma amizade, um interesse político partidário. A gente tem ministros hoje na Suprema Corte que eles comentam absolutamente sobre tudo nos seus perfis sociais. Sobre futebol, sobre o mundo pop, sobre shows, sobre questões do Congresso Nacional, questões da Presidência da República, e a maioria dessas questões, as mais relevantes, as que estão estampando o noticiário, que vão chegar eventualmente em forma de ação no judiciário. Ou seja, os ministros, além de terem opinião político-partidária manifesta, eles também adiantam votos, adiantam posicionamentos. A gente viu essa semana o ministro Edson Fachin, que é presidente do STF e por consequência também é presidente do CNJ, levando um código de conduta, propondo um código de conduta ao CNJ para que valha para toda a magistratura brasileira, exceto para o STF. A gente sempre fala da Loman, né? Lei Orgânica da Magistratura. A questão é que criou-se um entendimento, não sei a partir de onde, que a Loman não se aplica aos ministros, aos juízes mais importantes, aos juízes da mais alta instância do Brasil. Ou seja, o juiz de primeira instância ele tem uma corregedoria do seu tribunal e tem o CNJ. O desembargador tem, o ministro tem do STJ. Só os ministros da Suprema Corte são livres de regramentos e, mais do que isso, de um órgão corregedor, de um órgão que possa frear minimamente e que possa apresentar esses magistrados como sendo críveis, como sendo probos, como sendo lisos. É aquela história da mulher de César, não basta serem totalmente éticos, corretos, é preciso parecerem assim também. E, infelizmente, essa crise de confiança no judiciário atesta, é uma radiografia de que isso não está acontecendo na nossa sociedade.